Será que entre Gênesis 1, versículo 1 e Gênesis 1, versículo 2, existe mesmo um período de milhões e milhões de anos? E foi nesse período que Satanás caiu dos céus e destruiu toda a terra. É por isso que Gênesis capítulo 1, verso 2 fala que a terra tornou-se sem forma e vazia, porque o inimigo a destruiu. É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo e eu espero que você seja abençoado. Não esqueça de já deixar o joinha e de se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Vamos lá, pessoal, essa é mais uma das perguntas que eu recebi aqui através do nosso desafio da leitura bíblica e eu vou tentar de forma rápida, de forma breve, responder qual é a minha opinião a respeito desse assunto, beleza? E eu já falei opinião aqui porque tem pessoas que divergem entre si, mas eu creio que os argumentos que eu vou usar aqui podem abençoar você também, beleza? Vamos ler o texto primeiro? Gênesis capítulo de número 1, versículos 1 e 2. Olha só como que começa. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Ponto final. E aí diz o verso 2: era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Algumas pessoas vão olhar para esse texto e vão dizer o seguinte: olha só, aqui nós temos dois momentos diferentes. Quando vemos no versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, ponto final, aqui Deus criou todas as coisas perfeitamente. Deus criou a terra em seu estado pleno. Porém, quando chegamos no versículo 2, essa é a posição de quem crê dessa forma, viu, pessoal? No versículo 2, diz: era a terra sem forma e vazia, e aqui o texto dá margem para dizer: tornou-se a terra sem forma e vazia. E haviam trevas sobre a face do abismo, ou seja, é como se agora a terra estivesse em um caos. É mais ou menos isso que as pessoas que usam esse argumento dizem. Ou seja, Deus não cria uma coisa, um caos desse. Deus não cria a terra sem forma, vazia, ou seja, parece que está tudo bagunçado, o Espírito de Deus se movendo sobre a face das águas. A ideia que muitas pessoas querem passar quando falam isso é que o Espírito de Deus se mover sobre a face das águas era a forma do Espírito de Deus prender ali nas águas Satanás, seus demônios que haviam caído na terra. Eles tentam até mesmo colocar essa posição para poder embasar aquele pensamento que tenta unir a ciência com a fé. O evolucionismo, ou melhor, não o evolucionismo, os milhões e milhões e bilhões de anos que a ciência coloca para o planeta Terra com a criação descrita no livro do Gênesis. Então, para poder mesclar as duas coisas, acabam dizendo que entre Gênesis 1 e Gênesis 1, 2, há um período de tempo muito longo, que pode ter durado bilhões de anos. Essa é uma teoria, isso não é fundamentado somente em texto bíblico, tem todo um esquema de pensamento por trás, é uma teoria apenas, o texto não dá margem total para que a gente creia dessa forma, e essa teoria é chamada de teoria do intervalo ou teoria do hiato, teoria do gap, sabe? É um intervalo que há entre Gênesis 1 e Gênesis 2. Essa teoria vai dizer isso porque aí eles conseguem conciliar, por exemplo, a extinção dos dinossauros. Eles dizem e vinculam lá o texto que Jesus fala no Evangelho de Lucas: eu via Satanás caindo do céu como um raio e caindo na terra. Então a ideia é de que o grande cataclisma que aconteceu há bilhões de anos e que trouxe a extinção dos dinossauros tenha sido exatamente a queda de Satanás e os seus demônios na terra, o que fez com que o planeta entrasse naquela destruição total, e só depois de muito tempo Deus vem e agora refaz todas as coisas. É claro que essa interpretação ela tem as suas dificuldades de se manter, e eu vou trazer aqui o porquê que eu não creio que haja essa divisão aqui, ou esse gap, esse intervalo entre esses dois versículos. Eu vou tentar explicar isso com um argumento apenas. O argumento é o seguinte: se a extinção dos dinossauros, de todos esses seres vivos que estavam aqui na Terra, aconteceu antes do ser humano ter sido criado, e antes do ser humano ter pecado, como pode a Bíblia lá na frente dizer que por um homem o pecado entrou no mundo e, consequentemente, a morte entrou no mundo e por isso todos morrem porque todos pecaram? Ou seja, se ainda não havia pecado, se o homem ainda não havia pecado, porque a maldição de que haja morte no planeta, essa maldição recai por causa do pecado do homem. Por que hoje nós temos, por exemplo, os animais, carnívoros que matam uns aos outros? Por que hoje nós temos espinhos nas plantas, nas flores, por assim dizer? Por que hoje a terra não dá o fruto de forma natural, sozinha? É preciso o homem trabalhar. Tudo isso veio consequência do pecado.
Se o homem ainda não havia sido criado, se o pecado ainda não havia entrado no planeta através de Eva e de Adão, como pode a morte já estar reinando aqui antes mesmo deles? Então esse para mim é um argumento que talvez seja cabal nessa história e, de certa forma, para podermos defender uma posição como essa, teríamos que fazer um certo malabarismo com o texto bíblico, pessoal, para poder falar que aqui houve esse grande intervalo. A pessoa vai dizer, mas Deus não cria nada, um caos, como nós vemos aqui na Terra. Mas eu não vejo problema também aqui nesse sentido, porque assim como uma pessoa coloca, no momento de fazer um bolo, coloca todos os ingredientes, a farinha, o ovo, o leite, todas as coisas em cima da mesa e depois prepara e sai aquele bolo lindo, o bolo não é feito do nada, assim também o Gênesis está simplesmente narrando pra gente a terra que já estava criada por Deus, ele criou os céus e a terra, já fala sobre as águas, já fala sobre um monte de coisa, é como se fosse todos os materiais que Deus criou para agora formar o planeta Terra através dessas coisas, entendeu? Através dos ingredientes, por assim dizer, que ele formaria o planeta, beleza? Então, eu não acredito que haja esse intervalo. Essa interpretação, como eu falei, tem que fazer um certo malabarismo com o texto bíblico para que ela seja fundamentada, e eu não acho que essa seja a forma mais adequada da gente olhar para os textos bíblicos. Aquele texto lá de Lucas, eu já olho para ele com outra interpretação, Satanás caindo do céu como um raio. Ali eu vejo em um outro momento da história dessa grande batalha escatológica entre Satanás e o próprio Deus ali, acabando com qualquer ação legal ou jurídica que Satanás pudesse ter de acusação contra aqueles que foram salvos por Cristo. Então, eu não acredito que aqui haja esse intervalo. Essa é somente uma teoria. Ela começou a ser muito mais propagada nos últimos tempos, com a ascensão da internet, pessoas querendo, né, unificar aí a questão da Terra muito antiga, com bilhões e bilhões de anos, com o tempo presente, com o texto bíblico que fala aí sobre a criação. Mas eu não tenho problemas quanto a essa questão. Se houveram dinossauros, provavelmente sim, os fósseis estão aí, então houveram dinossauros, talvez não daquela mesma forma que a gente vê no filme, mas eles existiram. Estão aí os ossos, né, os fósseis para poder comprovar. Então essa interpretação com base apenas nesse hiato, ela acaba dando margem para que o texto bíblico seja colocado ao belo prazer de quem estiver analisando. Se eu quero colocar uma coisa que está insustentável de afirmar com base na cronologia, é só eu jogar dentro desse espaço-tempo aí que tudo se aplica. E eu não creio que foi assim. Beleza? Eu espero que você tenha entendido. Se esse vídeo te abençoou de alguma forma, eu sei que é um assunto controverso, coloca aqui sua opinião aqui abaixo, é claro, de forma respeitosa, para que os irmãos possam debater aí. E eu espero que você seja abençoado, que você tenha sido abençoado ao ouvir aqui a minha posição. Talvez você nunca tenha ouvido a respeito desse assunto, talvez esteja ouvindo agora. Então é isso. Não esqueça de deixar o joinha no vídeo, de se inscrever aqui no canal caso você ainda não seja inscrito, e nós nos vemos no próximo vídeo.